O senhor falou da perda de participação dos manufaturados nas exportações. Isso é uma coisa que está relacionada diretamente ao valor do câmbio. A relação entre mas não é só isso. Não é só isso. Mas está bastante relacionada a relação entre o real e o dólar. E quem... Eu acho que tem um erro de coordenação estratégica. E quem determina isso é o Banco Central. Eu acho que tem um quem nomeia o presidente do Banco Central é o presidente da República. Perfeitamente. Eu não quero dizer que o governo do Lula é impecável. Estou dizendo que ele é um avanço em todos os números comparado com o antagonismo político central que nós combatemos. A turma do Fernando Henrique é quem quer voltar. E veja bem, tem um problema político também, e ético. Quer dizer, paralisante de uma candidatura, por exemplo, como a Dilma, se o PT projeta para o futuro do país uma coalizão cuja hegemonia moral e intelectual frouxas, né, foram entregues pelo PT a uma certa parte do PMDB que o país não aguenta, só quem aguenta é o Lula. Nós estávamos falando sobre os seus elogios e as suas críticas ao governo do presidente Lula, e o senhor falou aqui no último bloco, tem reafirmado uma crítica dessa relação do governo com o PMDB. De novo, no que um governo do senhor, se o senhor for presidente da República, vai tratar o PMDB e, mais particularmente, o Congresso Nacional, diferentemente do que o governo do presidente Lula trata? O que vai ser diferente? Tudo. Mas, fundamentalmente, é um conceito Gramsci, né, esse intelectual italiano, porque o problema não é o PMDB. Infelizmente, a vida real, né, nos impõe, pela mão do povo, o quadro partidário fragmentado que o país tem, partidos que praticamente têm imenso volume na formação da vontade institucional do país, mas não tem nenhuma responsabilidade orgânica com nenhum aparato ideológico, nem de ideias, etc, etc. Isso é um legado desse momento histórico. Portanto, a relação com isso é imperativa. É preciso ser tolerante, ter paciência, conviver, ter uma vocação democrática, plural, etc. Mas o que eu acho? O que eu acho é que essa contradição o Lula aguenta porque ele tem uma instantânea comunicação com a população brasileira, merecida. Por méritos dele, o povo se identifica com o Lula. Mas nenhum de nós, nem eu, nem a Dilma, nem o Serra, nem o Aécio, nenhum de nós aguenta, nem a Marina aguenta essa contradição. Porque é a crônica que eu, nos tais 30 anos, eu conheço como funciona. Quer dizer, você elege um presidente muito forte, em seguida o presidente chega no poder, o povo cheio de expectativas, boa parte ele vai sendo digerido ali pelo ele vai sendo digerido pelo monstro. Então, e esse erro o Fernando Henrique cometeu. Esse erro o Fernando Henrique cometeu. O que eu acho é que o Brasil está maduro para que você desenhe explicitamente com o povo uma agenda onde esta relação é imperativa. Porque não é na rotina. Não é na rotina. O Brasil precisa desta coalizão gigante, completamente heterodoxa. Precisa. Para quê? Para 4 ou 5 temas. E mais nenhum. Se a gente vai refletir sobre a Previdência Social, precisa. Se nós vamos refletir sobre uma reforma política, precisa. Vamos refletir sobre um processo de modernização da estrutura tributária maluca do Brasil, precisa. E que mais? Agora, o governo Lula usou essa coalizão para quê? Com medo de CPI, não sei o que e tal, você acaba provocando uma coisa que vem contra você próprio. Então é a hegemonia moral e intelectual frouxa que eu condeno, não é a aliança. Comigo será diferente, completamente diferente. Por quê? Porque na hora desses temas, o que é que eu proponho fazer? Um ajuste em que não haverá governo e oposição. Este é o momento do país. E é no primeiro ano. Essas 4 questões institucionais centrais serão chamadas ao aforamento, em que todos os homens públicos do país, que têm uma responsabilidade republicana, o presidente apenas vai ser o magistrado, vai informar, vai fazer a pedagogia do processo, vai mediar os conflitos, mas não vai ser dono da verdade. E nós vamos, que sim ou que não, votar. Encerrado no primeiro ano essa agenda institucional é governar. E para governar não precisa dessas maiorias amorfas, onerosíssimas, precaríssimas, fisiológicas, patrimonialistas, está na hora. E eu quero correr riscos. Em nome do que eu sonho para o país, eu quero correr riscos, senão fica assim. A gente tem que engolir sequencialmente personalidades extraordinárias, como o Fernando Henrique, como o Lula, etc., etc., sendo devorados por essa máquina de fisiologia, de clientelismo, deixando o jovem brasileiro indignado com a política. Dentro dessa lógica, lógica, que a democracia brasileira só tem 21 aninhos, desculpa aqui, vamos lembrar isso. A democracia brasileira só tem 21 aninhos e a sociedade mais jovem e a classe média mais esclarecida, etc., etc., está tomando nojo da política. E o povão está desenvolvendo, à força, um certo cinismo.
de achar, não, todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, usou gravata, é pilantra, está em Brasília, é safado. O que é que toca para mim? Reconhecendo que todos são safados, separar um que me dê alguma coisa. Isso vai apodrecer o Brasil muito cedo. É grave essa ameaça. Dentro dessa lógica, o presidente Lula contribuiu com isso? Não, ajudar a salvar o presidente Sarney? Ele foi constrangido. Quer dizer, o Lula, como presidente da República, tem que governar. Desgraçadamente, o Senado brasileiro vive um péssimo momento, um momento infeliz. E não é justa essa particularização que a grande imprensa brasileira fez no Sarney. O Sarney é quem é. É quem é. É o homem que foi exaltado e elogiado quando rompeu com o PDS para ajudar o Tancredo. É o homem que foi exaltado quando fez o Plano Cruzado. É o homem que foi para o Réis do Chão na Batalha dos 5 anos na Constituinte. É o homem que depois foi ressaudado como o contemporizador, o pacificador da vida nacional, e etc, etc. Depois, agora, vem se buscar um conjunto de práticas fisiológicas que vigem no Senado há 20 anos. Quer dizer, a nossa imprensa escolhe isso. A Brasília vive de segredo de polichinelo. Né? E aí, de vez em quando, a imprensa escolhe um desses segredos de polichinelo, que todo mundo conhece, e bota no escândalo. Mas não é bom que, pelo menos, de vez em quando seja revelado? Claro que é bom. Não é melhor do que ficar escondido? Não, eu acho que devia ser sempre. Devia ser rotina, sabe? Em vez dessa, porque senão a ética é muito oportunisticamente manipulada a serviço de outras coisas. Sim. E as outras coisas são aquelas que o Lula vê. Se o Sarney é derrubado, assume o PSDB, o Senado. E o PSDB negou, com grande intransigência, diálogo com o governo, obrigando o governo a se atracar com esse mundo, não é? De Renan, de não sei o que, a vida real. O Lula aguenta. Nenhum de nós aguenta. Você acha possível um diálogo institucional, um diálogo formal entre PT e PSDB? Devia. Os dois partidos? Devia. Mas é possível? Ou a disputa eleitoral tornou isso impossível? Claro que é possível. Perfeitamente possível. O Aécio e o Fernando Pimentel tem um extraordinário diálogo em Minas Gerais, um dos mais importantes estados brasileiros. Né? O PT pode perfeitamente, como foi, aliado do PSDB na Bahia, outro grande estado brasileiro. O PT, quando eu era do PSDB, foi absolutamente cooperativo comigo no estado do Ceará. E assim sucessivamente. Quem impôs essa radicalização paroquial foi a política de São Paulo. A violenta política de São Paulo. Não é? Uma política de destruição recíproca, em que o PSDB esmagou o PT. Mas esmagou como? O PT ali elegeu o prefeito de capital, elegeu o prefeito de diversas cidades. Estou falando de São Paulo. Não, mas é exatamente São Paulo. Marta Suplicy, por exemplo, foi prefeito de São Paulo. O PT tem uma expressão. Tem 2 senadores. Tinha. 2 dos 3 senadores Tinha. Foi dizimada a força do PT em São Paulo. Tenhamos clareza disso. Pode se recuperar sempre. Tanto que o Lula busca o senhor para ser candidato a governador. Não por mim. Não por mim. O nome de fora. Você pega todas as enquetes e o PT tem uma psicologia de derrotado em São Paulo. Como é que é essa psicologia de derrotado? Psicologia é o seguinte, já perdemos, então vamos botar um quadro novo para fazer nome, para amanhã ter alguém para disputar a eleição de prefeito. Isso é uma falta de respeito. Mas agora não é assim, porque, por exemplo, o ex-ministro Zé Disseu, ex-deputado federal, esteve aqui no nosso programa e praticamente, não disse com todas essas letras, mas praticamente informou aí que o ex-ministro Palocci vai ser o candidato a governador de São Paulo. Muito bom. Mas o Palocci atualmente desponta com 5% contra o Alckmin de 60%. É isso que eu estou falando. Então, tudo pode mudar, evidentemente. Eu espero muito que mude. Mas nós podemos voltar até depois para essa política de São Paulo. Mas vamos voltar a essa equação que ela é grave. Eu tenho conversado muito sobre isso com Aécio Neves. O que aconteceu? Quando o Fernando Henrique foi ao poder, tenhamos clareza, o Fernando Henrique vinha de um campo respeitabilíssimo. O Fernando Henrique tinha uma biografia absolutamente defensável. Eu tive muito entusiasmo em ajudar na eleição do Fernando Henrique. O que acontece? O PT nega diálogo. E o Fernando Henrique, a pretexto pragmático dessa tal governabilidade, travado, se atraca com, não é o PFL, se atraca com a escória da vida pública brasileira. Passa-se o tempo, diga-se na defesa do PT que o PT não tinha experiência. Né? E tinha uma intransigência que derivava desse moralismo misturado com uma utopia pouco reflexiva, etc, etc. Diga-se para dourar a pílula. Na sequência, o presidente Lula vai ao poder, o PSDB lhe nega com grave intransigência, até com traços golpistas, né, como aconteceu na tal crise do chamado mensalão, e obriga o Lula, no segundo mandato, a se atracar com essa mesma escória. Ou seja, muda do PSDB para o PT, muda do Fernando Henrique para o Lula e só não muda a escória.
Não é possível. Essa é uma dúvida que fica do seu discurso. Como é que o senhor ou qualquer outro candidato Escolha que vier fora, se eleger, qualquer que seja o risco, chama o povo. Como é que o senhor vai governar sem distribuir os ministérios pelas forças políticas do Congresso Nacional? É absolutamente natural, num presidencialismo de impasse como é o brasileiro, que você componha. É absolutamente natural que a composição seja heterogênea, seja entre diferentes, é absolutamente natural. Agora, isso tem que ser feito em cima de uma plataforma explícita. Agora, o primeiro mandato de Lula não foi assim? Foi. O primeiro governo, Foi. quando o senhor foi ministro? Foi. E quando degringolou isso? Degringolou na crise, na escalada golpista da crise do mensalão.